Nós vamos colocar em votação o próximo grupo de emendas, na forma do parecer do senador Romero Jucá. Senhor presidente, as emendas 28 e 51 do senador Roberto Rocha, ele pretende abrir uma janela permanente de um mês antes do prazo de filiação partidária, de um ano, para que os detentores de mandato possam mudar de partido. Então, essa é uma cláusula de fidelidade partidária. Não é objeto de tratativa em projeto de lei, sim de emenda constitucional. Portanto, eu considero prejudicado o parecer contrário das emendas 28 e 51. Eu considero prejudicado, mas submeto à casa o voto pela prejudicialidade, senhor presidente. Votação das emendas 28 e 51. Senhor presidente. E pareceres contrários do senador Romero Jucá. Senador Roberto Rocha. Eu quero encaminhar a emenda que está em discussão, que fez referência ao senador Romero Jucá. Senador Renan, nós, na primeira semana do mandato, apresentamos uma emenda para que o detentor de mandato eletivo pudesse ter uma nova regra para, no caso de mudar de partido. A regra que existe atual é uma regra estabelecida por resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que define que o detentor não pode mudar de partido e abre 3 exceções, entre elas aquelas que de fusão, criação de novo partido. Isto levou o Brasil a ter atualmente quase 40 partidos. Na Câmara dos Deputados temos aí em torno de 30 partidos com assento naquela casa. Existem em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral mais uns 30 partidos para serem criados em função desta regra. Partido de toda natureza. Partido do tipo Piratas, que é Partido Pirata do Brasil. Partido do Corinthians, do Flamengo, do Vasco e etc. Muito bem. Essa proposta de emenda que nós fizemos ao projeto de lei que o nobre relator Jucá relata, ela fecha essa janela. Mas para que a gente não viva a ditadura de partido no Brasil, que também não acho correto, a gente abre uma janela para que o detentor de mandato tenha a opção de mudar de partido ao final do seu mandato. Ou seja, neste caso, quem vai julgá-lo é o povo. O que acontece atualmente é que o sujeito é eleito para a Assembleia, para a Câmara de Vereadores ou para a Câmara Federal, e por uma circunstância qualquer do partido do chefe do Executivo, ele muda diante de uma criação ou fusão de um novo partido. Isso verdadeiramente tem que ser mudado, de tal modo que nós fizemos essa emenda para que o detentor de mandato, no caso proporcional, uma vez que majoritário já há definição clara de que o mandato pertence ao próprio detentor do mandato e não apenas ao partido, e a gente apresenta essa emenda e pede o apoiamento dos colegas senadores para que a gente tenha essa oportunidade. O que vem da Câmara Federal e já está no Senado é uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional, ela não altera em nada a regra atual. Ao contrário, abre mais uma janela, na medida em que estabelece que, nos 30 dias após a promulgação, o detentor de mandato pode mudar de partido a hora que quiser. De tal modo que essa é a nossa proposta e pedimos o apoio dos nossos colegas senadores. Senhor presidente, nós vamos votar, vamos votar as emendas ou o parecer? Senhor presidente, orientar a votação. Senhor presidente, é importante que o nobre relator Nós faça combinamos o procedimento de votarmos o texto das emendas. Pronto, então o encaminhamento é não, porque esse dispositivo está abrindo uma janela permanente de um mês antes dos prazos de filiação para se trocar de partido. Esse dispositivo, para liberar a fidelidade partidária, tem que ser uma PEC, não pode ser um projeto de lei. Então, o encaminhamento é não, porque a matéria está prejudicada. Não estou nem entrando no mérito da questão, eu estou entrando na questão formal, senhor presidente. E há uma PEC que tramitando no Senado Federal que trata exatamente dessa questão. Senador Ronaldo Caiado. Para encaminhar em seguida, presidente. Senhor presidente,
realmente eu gostaria que o nobre relator pudesse ser mais didático nessa emenda que foi votada. Senhor presidente, o artigo 23, nós votamos no parágrafo 1º. A emenda diz: o valor total das doações e contribuições que se trata desse artigo não poderá superar os rendimentos oferidos pelo doador no ano anterior à eleição. É vedado a partido e candidato utilizar a doação em dinheiro, estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade ou qualquer espécie. Pessoa jurídica com vínculo com a administração pública, cartório e tudo mais. Agora, o artigo 24 é que veda ao candidato receber doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade ou qualquer espécie. Ora, o candidato está vedado receber o dinheiro, mas o partido não está vedado de receber a doação. O candidato está impedido de receber a doação, mas o partido não está impedido de receber a doação. Senhor presidente. Artigo 24A. Eu vou pedir ao senador Romero que, por favor, se puder, senhor presidente, aclarar essa Existem vários dispositivos que tratam da doação de empresas para a campanha. O que é que nós fizemos aqui? Nós sintetizamos numa emenda e numa subemenda o espírito do entendimento da negociação, que foi proibir doação de campanha por empresa a partido ou candidato. Ponto. Estão liberados doações individuais. Pedir que fosse ajustado todo o texto em decorrência dessa decisão do plenário, para que, é claro, que tem vários dispositivos que serão ajustados em decorrência e como ajuste da decisão do plenário dentro do espírito da casa, que a decisão maior foi essa. Então, eu quero dizer ao senador Ronaldo Caiado que qualquer detalhe de imperfeição está corrigido por tudo que a gente nomeou aqui. Nós vamos ter o cuidado de fazer isso na publicação da redação final, mas o espírito foi feito exatamente no sentido de prevalecer a vontade da maioria da casa, senhor presidente. Não, a vontade da maioria da casa, eu concordo com Vossa Excelência, nós temos que respeitar. Só que, senhor presidente, com isso, então, é obrigado que a gente receba essa emenda aglutinativa já produzida em forma de textos, para que não paire uma dúvida como essa, porque, na verdade, o que está aqui é que Vossa Excelência separou muito bem, no espírito do projeto, o relator separou muito bem o que é financiar o candidato pessoa física e o que é financiar o partido político. São artigos distintos. O artigo em que ele fala que o candidato não pode receber, ele sim, não pode receber o candidato, e nós nunca comungamos com isso. O candidato não pode receber de pessoa jurídica. Agora, o artigo 24, tá certo? Ele veda ao candidato receber a doação, mas ao partido político, não, tá certo? Ele pode receber a doação, tá certo, de pessoa jurídica. Está aqui. É vedado ao partido e candidato utilizar doação em dinheiro, estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade. Não, senador... Pessoas jurídicas e tudo mais. Então, ele vetou pessoa jurídica, ele não vetou pessoa... Senhor presidente... Pessoa física, não vetou pessoa jurídica, partido político. Senador Ronaldo Caiado, eu quero concordar com Vossa Excelência, apesar de entender que esta matéria é uma matéria vencida. Foi a votação anterior, mas eu quero concordar com os argumentos de Vossa Excelência. E quero sugerir ao Senado Federal o encaminhamento de que nós não votaremos hoje a redação final dessa matéria, para que não paire dúvida. Agora, senhor presidente, eu quero só explicar, para não deixar dúvida. Eu peguei a emenda 50 da senadora Vanessa, que proibia toda a questão de doação de pessoa jurídica, fiz uma subemenda exatamente colocando os limites da questão da pessoa física, e nós votamos aglutinadamente, está claro no texto isso aqui. Romero, agora eu concordo com Vossa Excelência, nós concluímos a votação das emendas, eu fecho amanhã a redação final e a gente vota publicizando a redação final sem nenhum problema. Ronaldo Caiado, ele tem absoluta razão. Não haja dúvida. Senhor presidente, eu solicito então da mesa que, por favor,
nos faça chegar, então, as emendas, sejam elas aglutinativas, tá certo? Apresentada pelo nobre relator, porque realmente ele, no texto original, ele separa o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Depois, na aglutinativa, ele faz uma coisa só, distorcendo totalmente. Senhor presidente, eu concordo com Vossa Excelência, senador Caiado. Faremos isso, publicaremos no dia anterior, de modo a não haver absolutamente nenhuma dúvida com relação ao encaminhamento. Senador Aécio Neves. Senhor presidente, está encerrada essa polêmica, porque eu quero me ater à questão que está sendo objeto de discussão nesse instante, com um parecer encaminhado contrariamente, me parece, ou pela prejudicialidade, ou parecer contrário. É isso, senador Jucá? Só um esclarecimento. Porque não dá para abrir janela para um projeto de lei simples. Tem que ser uma emenda constitucional. Vamos lá, essa é uma questão importante. Todos nós sabemos que na Câmara dos Deputados essa questão da janela foi amplamente discutida e lá aprovada. E a proposta do senador Roberto Rocha é uma proposta muito bem elaborada. É importante que saibamos aqui do que se trata, porque eu quero discordar, inclusive, da interpretação do senador Jucá em relação à oportunidade da sua votação. O que propõe o senador Roberto Rocha é que, nos 30 dias que antecede o prazo fatal de filiação partidária, hoje em 12 meses, portanto, entre o 13º mês e o início do 12º mês, pode-se mudar de partido. Ele, na verdade, senador Jucá, ele altera aquilo que já está na Lei 9.504, que é a Lei da Justa Causa, no seu artigo 22. Ele, na verdade, não tem, isso pode ser, sim, discutido de forma infraconstitucional. Há uma questão de mérito, que me parece que Vossa Excelência é contrário, mas é importante que o plenário saiba com clareza aquilo que aqui está sendo proposto. É um prazo de filiação. Que, em resumo, significaria, senador Elides, o seguinte: parlamentar. Se fosse filiação, podia. Não é filiação. É mudança de partido de quem tem mandato. Mas é isso que eu estou dizendo. O Tribunal Federal definiu que isso só pode ser feito através de emenda constitucional. Veja bem, nós estamos falando a mesma coisa, senador Jucá. O que eu estou dizendo é que ele estabelece no tempo o momento da chamada janela. Tá? Que na PEC, Vossa Excelência, se seguir aquilo que foi aprovado na Câmara, vai propor para imediatamente após a promulgação, o que me parece, já antecipo aqui, é um equívoco, porque no início de um mandato você possibilitar, estimular a mudança de partido, nós vamos ter oportunidade de discutir isso. Não me parece adequado com os métodos que nós conhecemos, que estimulam essas mudanças, mas para que não se crie uma camisa de força. A proposta nem é minha, estou defendendo porque eu acho que ela é adequada. Não se cria, veja bem, mas para que não se crie uma camisa de força. O parlamentar, sem qualquer justificativa mais, o parlamentar cumprirá 3/4 do mandato pelo partido pelo qual foi eleito, e nos 30 dias antes do prazo fatal de filiação, se ele resolver mudar de partido, ele vai explicar para a população, vai explicar para os seus eleitores por que ele mudou de partido. A gente acaba com esse instrumento novo do tal do partido recém-criado, depositário de mandatos, não é? E nós sabemos com quais argumentos. Portanto, eu reitero que o que ele propõe, na verdade, é uma alteração na justa causa, que está na Lei 9.504. Ele suprime algumas possibilidades de mudança e estabelece no final que a mudança de partido efetuada, na verdade, ele restringe, ele acaba com a possibilidade de mudança por um novo partido ou por partido que foi objeto de fusão. Ele acaba com essa possibilidade de mudança. Nesses casos, o que eu considero correta, vai na direção daquilo que o Supremo, na verdade, queria decidir quando disse que o mandato pertencia aos partidos. E eu vou concluir, senador Jucá. E ele estabelece que as justas causas para desfiliação partidária só ocorrerão nas seguintes hipóteses, senador Jorge Viana: mudança substancial, desvio reiterado do programa partidário, isso já existe, ele mantém. Grave discriminação política e pessoal, ele mantém.
Ele está, na verdade, retirando aquelas duas condições, para novos partidos ou partidos objeto de fusão. E inclui agora mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional que se realizará no ano anterior ao término do mandato vigente. Me parece que nós podemos estar encontrando aqui um caminho, eu acho, de equilíbrio entre aquilo que veio da Câmara dos Deputados e um sentimento, talvez não sei se predominante, mas também claro em parcela do Senado Federal. Esse texto, eu não estou nem entrando no mérito do texto, esse texto pode ser discutido na PEC. E ele mantém outros dispositivos de mudança de partido, porque ele mantém a linha pontilhada no final, quer dizer que os outros dispositivos não estão revogados, estão mantidos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa discussão pode ser um caminho da janela da PEC. Eu, por exemplo, tenho outro. Eu acho que a filiação partidária devia ser feita na convenção. Devia se passar todo o mandato num partido e na convenção, quando você vai trocar para disputar uma eleição, você mudaria de partido, porque diria à população, eu cumpri o meu mandato num partido e agora vou disputar em outro partido, quem quiser votar em mim, vote em mim nessa questão. Eu acho que essa discussão terá, eu não discordo totalmente da sua proposta, só que eu vi aqui uma oportunidade de algo equilibrado. Mas não porque eu entendo que esse dispositivo, ele não... Mas não é constitucional, nós estamos falando... É constitucional, porque é janela. Nós estamos falando da lei da justa causa. É uma janela de mudança. A lei da justa causa está na 9.504, Jucá, senador Jucá. Ele apenas altera as condições para a mudança do partido. Uma coisa a Constituição disse que pode mudar por conta de justa causa e elencou as condições. A outra questão é abrir uma janela. Ele não está sendo expulso porque ele discorda do programa do partido, não. Ele está saindo porque ele quer mudar de partido. Ele quer mudar de partido, é uma janela que precisa de uma emenda constitucional, no meu entendimento. Eu não vou polemizar com Vossa Excelência, mas a minha interpretação é que nós estamos aqui regulamentando apenas a fidelidade partidária e o instrumento seria esse, mas teremos oportunidade de na emenda constitucional, nós vamos apreciar a vontade da maioria do plenário. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Eu recorro à mesa e fiz questão de ir até a secretaria da mesa para buscar o texto da subemenda que foi votada e apresentada pelo senador Romero Jucá. A emenda apresentada pelo senador Romero Jucá diz respeito apenas ao artigo 23, parágrafo 1º. No entanto, único e exclusivamente a 23. A 23 trata de financiamento de pessoa física. O artigo 24A, 24B, não, senador, 24C, eles não foram incluídos aqui na subemenda. Senador Romero, quer dizer, favor, não é dado, senhor presidente. Fazer o debate essa matéria está vencida. Como, senhor presidente? Como, senhor presidente? Eu vou ouvir, depois eu falo. Estou falando do senador Romero. Eu vou ouvir o senador Caiado, depois vou justificar. Para o Romero não ficar respondendo daí do plenário. Tudo bem, senador Caiado, essa matéria está vencida. Senhor presidente, eu estava para falar por essa situação, senhor presidente. O senador Ronaldo Caiado para concluir a sua questão de ordem. Então, senhor presidente, a subemenda, tá certo? A emenda número 31 é exatamente ao artigo 23. E ele, depois de votada a 23, ele quer mudar a 24A, 24B e 24C. Não existe esse texto na mesa. O que nós votamos foi o artigo 23. Porque aí fica muito simples. O relator vota a 23, amanhã ele altera a 25, a 28, a 30. Fica a critério dele. Então, o regimento da casa é bem claro, bem explícito. Nós votamos apenas o 23. Eu solicito ao relator, então, que coloque em votação depois o 24 e o 25. Ou 24A, B e C. Aí sim, nós vamos saber se o partido pode, tá certo, receber a doação ou não. Quanto à pessoa física, nós também concordamos com esse texto que aqui está, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senador Romero Jucá. Só para dizer o seguinte, senhor presidente. Eu apresentei, já tinha passado o prazo de emenda, eu só podia trabalhar com subemenda. Subemenda eu só posso fazer a uma emenda existente. Eu peguei a emenda 50 da senadora Vanessa e agreguei a senadora Vanessa à emenda 50, está no dispositivo, pode-se pegar as notas taquigráficas. Junto com a emenda 50, eu agreguei a subemenda para, junto no corpo, votar em conjunto a matéria. Então, nós regulamos o 24, o 23, o 25. O senador Vanessa fez uma emenda tratando de todos os dispositivos, tirando empresa e mantendo
pessoa física. Foi isso que nós votamos, é fácil de ver na nota taquigráfica e amanhã na redação final isso estará claro para todas as pessoas. Senhor presidente, agora uma questão de ordem. Eu estava para tratar desse assunto. Senhor presidente, não, ó, o senador Caiado veio 2 vezes trazer essa situação à baile aqui e eu concordo com o relator que quando ele estava debatendo a matéria, ele fez esse esclarecimento. Esse esclarecimento está na nota taquigráfica, é só puxar. Eu já respondi isso, o senador Romero já respondeu. O senador Ronaldo Caiado, ele tem sim o direito de levantar essas questões, levantar essas dúvidas, e nós já prevenimos de que na redação final nós publicaremos antes e trataremos do detalhamento dessa contradição que não pode persistir. Eu acho que... Senhor presidente, o PT acompanha o relator, vota não. Senador Romero, só para nós iniciarmos a votação desse segundo bloco... A posição é não, senhor presidente. O encaminhamento, o parecer do relator é não. Votação das emendas 28 e 51, de parecer contrário. Senhor presidente. Autorizado pelo líder. Não, mas está aqui, ó. Senador 28 e 51. O PR... Parecer contrário. 28 e 51. Encaminha, presidente, o voto sim, com muita clareza, porque nós entendemos que aquilo que o Supremo Tribunal Federal deu aos senadores, nós não podemos tirar o direito dos deputados federais, estaduais, vereadores. E há um entendimento nesta casa, com a Câmara, de que a janela nós iríamos pautar e votar. E nós estamos compreendendo que a demora vai causar prejuízo para os nossos deputados. Ora, esse assunto, se olharmos bem, não é um assunto nem do Senado, porque os senadores podem mudar de partido. Por que não, depois de uma reforma desta natureza, os deputados não podem se acomodar em partidos diferentes? Eu acho que o Senado não deve e não pode cometer uma injustiça. E nada melhor do que esta emenda do senador Roberto Rocha. Uma emenda que vem no momento correto, que é onde o parlamentar eleito cumpre o seu mandato no partido, que ao finalizar o seu mandato, ele pode fazer a alteração. E quem vai dizer se ele vai se eleger ou não é o povo. Portanto, é dos mais, louvável, da mais, significância essa emenda do senador Roberto Rocha. Portanto, você terá do nosso partido, do Partido da República, o apoio votando sim. Eu solicito de Vossa Excelência que faça constar no painel a relação do encaminhamento dos partidos. Eu vou pedir o encaminhamento dos partidos. O parecer do relator é contrário. PMDB encaminha com o relator. PT não. PMDB com o relator. PT não, com o relator. PT com o relator. PSDB. Senador Cássio Cunha Lima, senador Aécio, senador Cássio. Senador, nós vamos encaminhar favoravelmente, apesar do relator não querer discutir essa matéria agora, mas eu acho que nós devemos ter em mente que não decidir isso agora, obviamente, para as eleições do ano que vem, não há janela, é preciso que saibam, pelo menos, a não ser que a Câmara modifique isso. Eu acho até, senador Renan, se me permite, que a Câmara tenderá, obviamente, a restabelecer aquilo que lá foi aprovado. Essa proposta, chama atenção, Jucá, para isso, do senador Roberto Rocha, me parece é mais adequada e poderia, inclusive, ter o apoiamento, segundo algumas conversas que nós tivemos na Câmara. Ao invés de se fazer agora, com todos os instrumentos disponíveis para a atração de parlamentares, se faria isso já desde agora, no último mês, antes do prazo de filiações partidárias. Pelo menos há uma justificativa de que se cumprirá uma parcela expressiva do mandato, 3/4 dentro do partido pelo qual foi eleito. Eu próprio preferia que fosse o mandato inteiro. Mas como eu vejo que há a tendência de se abrir agora, eu gostaria, mesmo que sabendo que a tendência é que não ganhemos, mas de registrar o voto do PSDB favoravelmente a essa possibilidade para estimular a discussão. Senhor. PSDB recomenda o voto sim. Como vota o PDT? PMDB vota não, senhor presidente. PMDB vota não. PMDB vota não, PT vota não, PSDB sim, PDT. Como vota o PDT? O PSB?
O PSB, eu faço questão, senhor presidente. Nós estamos votando, esclarecerei a Vossa Excelência, nós estamos votando a emenda 28 e a 51, que são idênticas, que diz que não perderá o mandato aquele detentor de mandato que se desfiliar do partido 13 meses antes da eleição, ou seja, um mês antes do período de filiação partidária. Então, é uma janela permanente que se abre efetivamente em cada período de eleição, e aqui não diz se é eleição para prefeito, se é eleição para deputado. Então nós vamos ter uma janela de 2 em 2 anos, um mês antes do período eleitoral. Esse é o problema. Eu dou parecer antes, 13, não, um mês antes do período de filiação, 13 meses antes da eleição. 13 meses da eleição. Meu parecer é não. Então, sendo esse o texto, tá certo? O Democratas vota sim, senhor presidente. Democratas vota sim, porque é inadmissível o Senado Federal, governador, presidente e prefeito poderem ter a tranquilidade de transitar de partido para partido no momento que desejar e, no entanto, o deputado estadual, o vereador e o deputado federal terem que ficar cerceada essa prerrogativa. Então, o voto do Democratas é simples. PSB, senhor presidente. PSB vota sim. PSD vota sim. O PDT vota sim, senhor presidente. Apagou o painel. PDT vota sim. Presidente, o PSOL vota sim. PSOL vota sim. O PCdoB, como vota? PPS orienta a bancada a votar sim, senhor presidente. PMDB não, PT não, PSDB sim, PDT. Vota, Elmário. O PDT está em conferência ali. Vai entrar agora. PDT é sim, senhor presidente. PDT sim, PSB. PSB sim. DEM. DEM sim. PPS sim. PPS sim, PP. O PSDB é sim ali, senhor presidente. PMDB não. Senador Benedito. PMDB não. Não. PP não. PCdoB sim, presidente. PR sim, PSD. Sim. D não, presidente. PTB. Não. Sim. PB vota não. PTB como vota? Eu quero lembrar que essa é uma votação simbólica, porque não decorreu uma hora ainda do prazo de votação. Então, as orientações partidárias contarão pela integralidade dos seus votos, Senador porque não Romero, poderá ser pedido verificação. Presidente, o DEM é sim, presidente. O DEM vamos concluir a tomada de voto das lideranças. O PTB, como vota? PTB vota não. PTB vota não. Como vota o PRB? Tem que corrigir o DEM. O DEM foi sim. O DEM já foi corrigido. PTB. PTB não. PRB. PSC. Nós vamos repetir o posicionamento dos líderes, porque essa votação ela é simbólica, na forma do regimento. PMDB não, PT não, PSDB sim, PDT sim, PSB sim, DEM sim, PP não, PR sim, PSD sim, PTB não, PCdoB sim, PPS sim, PSOL sim. Senhor presidente. Senador Regufe. Eu quero apenas registrar meu voto contrário à janela. A essa janela. Senhor presidente. Senador Romero. Eu acato, eu só acho que é inconstitucional, mas aceito à vontade e está aprovado a emenda 28. Não chora. Aprovada a emenda 28, senhor presidente.
A 51 prejudicada porque é idêntica. Nós vamos proclamar o resultado. Sim, 38, não 34, nenhuma abstenção. Foram aprovadas as emendas 28 e 51. 51 é idêntica a 28. Então, aprovada a 28, prejudicada a 51, porque é idêntica, senhor presidente. Aprovada a emenda 28, prejudicada a 51.